Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, continuando a nossa catequese sobre o sacramento da penitência, vamos ver como formar sua consciência nos casos duvidosos. Esse é o nosso tema de hoje. Primeiramente, precisamos saber o que é o pecado, para tomar consciência se isto, de fato, se essa infração que fazemos é pecado ou não é pecado. Então, o pecado é uma infração voluntária da lei de Deus. Então, voluntária vem de voluntas, né, de vontade. Então, você tem vontade de infringir a lei de Deus e infringe a lei de Deus. Então, isso é pecado. Para que seja pecado, porém, o homem deve ter consciência do mal moral na sua ação, a despeito disto, livremente praticá-lo. Não há pecado sem o conhecimento do mal. Por isso é que dizemos que a criança que não tem o uso da razão não comete pecado. Então, o único pecado que ela tem, que a criança tem, é o pecado original, que também é remido, né, esse pecado original, no momento do batismo. Por isso da importância do batismo das crianças. Essa catequese, vamos tratar depois, né, desse tema do batismo. Então, o pecado, para ser pecado, você tem que ter a consciência moral na ação de praticar o mal e livremente cometê-lo, né, praticá-lo. E, pelo contrário, uma ação lícita em si, ou mesmo boa, pode tornar-se pecaminosa quando, por engano, consideramos-la má. Por exemplo, a pessoa está caçando, né? Até que é proibido caçar no Brasil, mas digamos uma caça legal, né? Tem lugares que permitem a caça, né, legalmente. Então você está caçando e de repente ouve o barulho de alguma coisa no mato. Então você pensa, será se é uma pessoa ou será se é um animal, um javali, por exemplo? Qual é a atitude sua? É não atirar. Porque se for, mesmo que seja um javali, você na dúvida atirar e matar o javali, é legalmente permitido para caça, então você cometeu um pecado mortal. Porque você estava na dúvida se era um homem ou se era um animal, e mesmo assim atirou. Então essa é a questão. O que, pois, é mais necessário para haver pecado? É a persuasão para cometer a falta. Que este juízo seja verdadeiro ou errado, pouco importa. Quer seja um homem, quer seja um javali, pouco importa. Mas é a ação que você fez, na dúvida. Então, na dúvida, não faça. Se tendes certeza de que tal ou tal ato é pecado, não podeis praticá-lo. Neste caso, é impossível duvidar, pois sabemos que devemos evitar o pecado a todo custo. Suponhamos, porém, que a malícia de uma ação não vos seja evidente,
Eis-vos numa incerteza. E quanto maior a incerteza, tanto mais difícil será emitir um juízo sobre a obrigação de omitir a ação de que se trata. Quanto maior a incerteza, maior a dificuldade em emitir um juízo correto e certo sobre aquilo. Nesta incerteza do conhecimento, se alguma coisa é ou não pecado, podem se distinguir 3 graus. Primeiro, a consciência propriamente duvidosa. Segundo, a consciência provável. E a terceira, a consciência escrupulosa. O que devemos fazer nestes 3 casos? No primeiro caso, da consciência duvidosa. Quando a consciência é propriamente duvidosa, é quando absolutamente vacilamos se a ação da qual é preciso julgar é ou não pecado. Está na dúvida, é ou não pecado. Quando não podemos pronunciar-nos nem sobre a liceidade, nem sobre a iliceidade da ação. O que fazer então? Se é lícito ou ilícito? A gente não tem como se pronunciar. Se uma coisa é lícita, que seja feita, ou ilícita. São Paulo escreve aos Romanos, diz ele: tendo o que se faz segundo a fé, aliás, tudo o que se faz segundo a fé é pecado. Segundo o contexto, isto significa que antes de agir, se deve ter a persuasão de que se faz o bem e de que se pratica uma ação irrepreensível. Então temos que estar persuadido de que estamos fazendo um bem e que esta ação é moralmente irrepreensível. Se falta esta firme convicção, se duvida seriamente da honestidade ou da liceidade da ação, seria pecado praticá-la. Então, se nós duvidamos seriamente da honestidade ou da liceidade da ação, então seria pecado praticá-la. Sabeis, por exemplo, que pela lei eclesiástica, as vigílias de certas grandes festas são dias de jejum ou abstinência. Ora, na véspera da ascensão do Senhor, perguntais a vós mesmos se esta vigília é um desses dias. Esta dúvida, aliás, bem fundada, vós a desprezais. Não procurais esclarecer-vos para formar vossa consciência e comeis carne. Neste caso, pecastes como se houvesseis transgredido um preceito de abstinência realmente existente. Porque não tem abstinência, de fato, né, na véspera da ascensão.
Mas a pessoa, na dúvida, acha que tem ou pensa que não tem. Então, o que ele tem que fazer? É buscar informação para saber se realmente tem fundamento, se é dia de preceito de abstinência de carne ou não. Se você, mesmo assim, não vai procurar se informar sobre isso e comer carne, então você peca, como se aquele dia fosse um dia de preceito. Mesmo caso da caça, né? Então você não sabe que, não está na dúvida se é um homem ou se é um animal. E mesmo assim você atira, você peca, como se tivesse cometido um homicídio. Mesmo que não tenha um homem lá, tenha sido um animal que foi alvejado, né? Comendo carne, não obstante vossa dúvida, expusestes-vos voluntariamente ao perigo de violar o preceito de abstinência. Não vos importastes com uma obrigação que tenha por si uma probabilidade sólida. Vos mostrastes pronto para comer carne, mesmo na suposição de que fosse proibido. Eis aqui vosso pecado, nesta disposição culpável de querer transgredir a lei. Pouco importa aqui que vossa ação seja ou não realmente proibida. Antes de agirdes, antes de comerdes a carne, devíeis ter tratado de sair da vossa dúvida, a fim de ter certeza sobre a liceidade de vossa ação. Para este fim, podíeis ter-vos informado com pessoas conhecidas ou consultar ao vigário ou ao confessor. E podendo ter-vos informado sem grande incômodo, tinhais também a obrigação de fazê-lo para terdes certeza sobre o ponto em questão. Não querendo, porém, fazer isto, não vos restava senão tomar o partido mais seguro e abster-vos de comer a carne. Então, na dúvida, não tem com quem se informar de imediato. Então, você está viajando, tá? Então, você não tem essa certeza, não tem como recorrer a ninguém naquele momento. Então, na dúvida, não coma carne. Da consciência provável, segundo ponto. Muitas vezes, não é possível dizer com certeza se uma ação é ou não lícita. Na vida humana, apresentam-se às vezes situações tão variadas e tão complicadas que mesmo com a melhor vontade é difícil dizer com segurança se uma ação dada cai sob o preceito ou sob uma proibição. Acresce que o espírito humano, tão limitado por sua natureza, não saberá, em muitos casos, examinar e pesar minuciosamente todas as circunstâncias dos atos a praticar ou a omitir, e formar por si um juízo certo, uma convicção inabalável. Ora, se nestes inúmeros casos em que não se pode ter certeza sobre a liceidade de uma ação, estivéssemos obrigados a tomar sempre o partido mais seguro, tomar-se-ia isto para nós um jugo insuportável, uma fonte de temores e escrúpulos sem fim. Que fazer, pois, em semelhantes casos? Não se podendo formar juízo de uma maneira toda positiva e certa, deve-se procurar ao menos formar uma consciência provável.
Nos casos que não são absolutamente claros, esta consciência provável deve ordinariamente ser julgada boa e suficiente. Em outras palavras, podemos resolver-nos pela liceidade e honestidade de uma ação quando fala em seu favor pelo menos uma probabilidade sólida. Vimos anteriormente que a consciência deve ser certa para servir de regra aos nossos atos. Se, pois, o autor afirma que a consciência provável basta em certos casos para agir licitamente, é porque, tendo adquirido uma probabilidade sólida, pode-se passar desta probabilidade à certeza, ou pode-se fazer a consciência praticamente certa, aplicando-se de uma maneira explícita ou implícita o grande princípio que dá um pouco mais, que daremos, mais um pouco mais adiante. Uma lei incerta não obriga. Então, esse é o preceito. É o princípio. Uma lei incerta não obriga. Mas, de uma maneira ou de outra, deve-se recorrer a este princípio. Do contrário, não se teria a certeza exigida pela razão e pela escritura, de fazer o bem. Por exemplo, uma mãe de família tem por costume fazer a conta dos pães que o padeiro lhe traz durante a semana, todos os sábados. Um dia, portanto, lhe diz o padeiro: desculpe-me, senhora, quisera fazer-lhe uma pergunta discreta. Julgo-me com o direito de perguntar-lhe se a senhora se lembra de ter pago os pães que lhe forneci na semana passada. Chegado em casa, a importância dos pães que toma regularmente me faltava. Nada me convence de que eu a recebi, e outra qualquer explicação me parece inadmissível. Não quererá a senhora ajudar-me a sair desta dúvida? O Senhor me causa espanto. Todos os sábados, depois de ter arranjado minha casa, deposito o dinheiro de sua conta numa gaveta, sempre no mesmo lugar, disse a senhora. À primeira pancada da campa, tiro o dinheiro da gaveta e vou à porta, sem mesmo suspeitar que a esta hora outra qualquer visita me possa vir. De pronto já pega o dinheiro e já vai para a porta. Não sei por que neste dia não teria agido da mesma forma, tanto mais quando não me lembro de ter achado o dinheiro mais tarde no lugar indicado. Em seguida, os dois interlocutores se separam com a promessa recíproca de procurar elucidar a questão. No mesmo dia, um e o outro consultam um padre e recebem a mesma resposta, a saber que, defendendo os teólogos com igual probabilidade opiniões divergentes sobre o que esta senhora deve fazer, a obrigação não é certa, e a pessoa em questão não precisa pagar ao padeiro até que seja provado ter havido engano de sua parte. Explicando aquele princípio, dissemos: uma probabilidade sólida, porque não basta qualquer probabilidade contra uma lei ou obrigação para nos julgarmos dispensados dela. É necessário que a probabilidade se apoie sobre motivos seguros, motivos sérios. Entretanto, não precisa ser tão grande nem tão bem fundado que a não existência
da obrigação se torne evidente, a probabilidade pode muito bem subsistir com um certo medo de violar o preceito. Concluamos, quando temos dúvida de que uma lei existe ou obriga no caso particular, e quando há a obrigação, quando há uma probabilidade sólida contra a existência ou a obrigação desta lei, não somos ordinariamente obrigados a observar esta lei duvidosa. Vamos agora ver a questão da consciência escrupulosa. Então, os escrúpulos podem ser passageiros. Os escrúpulos também podem ser constantes, durar bastante tempo. E os escrúpulos podem vir, pode voltar, vem e volta, dura muito tempo, dura pouco tempo, volta, enfim. É inconstante. Então, os escrúpulos passageiros. Como vimos na dúvida bem fundada, da liceidade ou da iliceidade de uma ação, mas também há dúvidas que não têm senão a aparência de fundamento, pois efetivamente só nascem de vãos temores. Aí entram os escrúpulos. Uma mente escrupulosa, ela dificilmente vai conseguir conseguir pesar, conseguir fazer um discernimento, diante de uma dúvida. Porque os escrúpulos têm essa característica. Então ele planta na cabeça do sujeito, da pessoa, esses vãos temores. A pessoa escrupulosa tem essa dificuldade. Com estas dúvidas, dá-se o mesmo que com essas neblinas ligeiras, que embora nos deixem ainda ver as grandes linhas de uma paisagem ou da estrada, contudo, impedem-nos de ver, de precisar os detalhes da paisagem ou de uma estrada. Podem sim abalar um pouco nossa convicção, mas não derrocá-la. Não temos, portanto, que inquietar-nos com estas dúvidas que não repousam sobre um fundamento sólido e que, repetimos-lo, não causadas ordinariamente, senão por vãos temores. De resto, quem tiver a consciência normal conhecerá bem depressa a inanidade destas dúvidas e não se incomodará com elas. Estado de escrúpulo. Quando não é somente de tempos em tempos que semelhantes dúvidas nos vêm importunar, mas frequente e regularmente, e se manifestam em certa ordem de ideias, acabam por enraizar-se profundamente no espírito. A consciência torna-se escrupulosa, ou temos o estado de escrúpulo. Estamos no estado de escrúpulo, ou temos a consciência escrupulosa. Este estado é uma verdadeira enfermidade do espírito, que torna a sua vítima incapaz de formar um juízo são, um juízo reto, não só sobre os diferentes pontos da moral, como ainda sobre uma infinidade de coisas.
A estas pessoas é que se podem aplicar as palavras da Escritura. Eles tremeram de medo onde não há nada a temer. Salmos 13, 5. Eles veem o pecado onde não existe. E não vê pecado onde existe. Causas dos escrúpulos. O que causa? Múltiplas, várias, são as causas dos escrúpulos. Algumas vezes são uma provação, a qual Deus, nos seus impenetráveis desígnios, submete àqueles que Ele ama. Sendo, porém, um Deus de paz e de amor, não pode querer que aqueles que reconhece e ama como seus filhos sejam atormentados por muito tempo pelo espírito de inquietude e perturbação. Os escrúpulos, que não têm outra causa senão a vontade de Deus, cessam sempre depois de algum tempo. Outras vezes, os escrúpulos são uma tentação do demônio, que só procura prejudicar-nos, não deixando nunca de colocar sempre novos obstáculos no nosso caminho para o céu. E o terceiro, quase sempre, porém, os escrúpulos são devidos a causas naturais. Nem vêm de Deus, por permissão de Deus, e nem são tentações. A maioria das vezes, quase sempre, são devidos a causas naturais. Certas disposições do corpo ou do espírito, como a ansiedade, o nervosismo, as perturbações do organismo, a melancolia, a depressão, hoje em dia, muito forte, um conhecimento pouco esclarecido de seus direitos e deveres. Muita gente se arroga a ser teólogo, aí vai ler Sagrada Escritura, vai ler tratado de moral, de ascética, de mística, direito. Então ele acaba trocando as coisas. Então ele não conhece bem qual é o seu direito e quais são os seus deveres no seu estado de vida. Então ele começa a pesquisar coisas, até por curiosidade, e acaba encontrando coisas que ele não devia, ou que ele não consegue digerir ou discernir bem sobre aqueles temas, aí ele entra em parafusos. A tendência exagerada de analisar a cada instante o estado da consciência, as investigações refinadas e sutis relativas aos pecados passados e confissões anteriores são muitas vezes as causas desta triste enfermidade. Eu vou repetir. Tá? As investigações refinadas e sutis. Você pega uma lista interminável de pecados para ser analisados. De confissões passadas, pecados passadas, confissões já feitas. São profundas, muito refinadas. Então isso são muitas vezes as causas desta triste enfermidade. Padre Pio, da Pietreutina, dizia uma boa confissão, uma confissão que você confessa a cada 15 dias, a cada 30 dias, 5 minutos, você consegue dizer, eu pequei, fiz isso, fiz isso, fiz isso.
sem entrar em detalhes, sem entrar em minúcias, sem se aprofundar, vai no ponto. O escrupuloso ele não consegue falar o pecado, ele vai falar todo um enredo, toda uma história, para poder chegar no pecado. E muitas vezes nem é pecado. Então, a causa principal é isso. As investigações, os exames de consciência, né, profundos, refinados e sutis. Então, isso, eu diria, um veneno, né? Um veneno para uma mente escrupulosa. Uma forma correta, pega os 10 mandamentos, vai por eliminação. Primeiro mandamento, segundo, terceiro, vai por eliminação. Vai eliminando aquilo que você não fez, e o que você fez, confesse, fez isso, isso, isso. Livre e conscientemente eu fiz isso. Por pensamentos, palavras e obras. Né? O que é pecado? É infringir uma lei de Deus. Pega os 10 mandamentos. É ótimo para os escrupulosos se ater apenas aos 10 mandamentos. Remédios, portanto, os remédios para os escrupulosos. Como o estado de escrúpulo é uma doença de espírito, cumpre aplicar-lhe remédios apropriados, como as enfermidades do corpo. Ao passo que uma consciência delicada, que não teme a culpa, senão onde é realmente para temer, torna o homem contente e feliz e o ajuda a adiantar-se sempre mais na senda da virtude. A consciência escrupulosa produz frequentemente os efeitos contrários. Uma mente delicada, que consegue perceber, isso aqui é pecado, vou evitar. Isso aqui não é pecado. Então, não vou entrar em parafuso. Então, ele consegue avançar na senda da virtude, no crescimento espiritual. O contrário, o escrupuloso, ele fica na lama, né? Ele fica patinando naquela lama, né? Como na areia movediça, não vai, não progride. Muitos perdem até a fé. Não só perturba a paz, a tranquilidade da alma, precipitando às vezes o homem numa espécie de desespero, mas causa também desânimo, detém a alma no seu surto, no seu salto para Deus, tira-lhe toda a energia no cumprimento de seus deveres, impede-a de achar gosto na prática do bem, e o desgosto que resulta deste triste estado de coisas a expõe ao perigo de abandonar a oração, de buscar os sacramentos, porque sempre, sobretudo da Eucaristia, porque sempre se acha indigna, abandona os exercícios de piedade e todos os outros meios próprios para facilitar seu progresso espiritual. Daí segue-se que estamos obrigados a esforçar-nos a sair deste estado de espírito. Os escrúpulos que sabemos serem enviados pela divina providência cumprem-nos, antes de tudo, suportá-los com paciência e resignação, entregando-nos inteiramente às mãos de nosso Pai Celeste. Ele não deixará de nos dar as graças e forças necessárias para não sucumbirmos nesta provação. É ainda com a oração e a confiança em Deus
que havemos de combater os escrúpulos que nos vêm do demônio. Oração e confiança em Deus. Quanto aos escrúpulos que provêm do temperamento, de causas naturais, portanto, causas físicas, de certas disposições do corpo ou do espírito, não basta retê-los com as armas espirituais. Cumpre ainda e, sobretudo, resistir-lhes por meios naturais. Não basta combatê-los com as armas espirituais. Repito, cumpre ainda e, sobretudo, resistir-lhes por meios naturais. Como diz o ditado, né? Quem madruga, Deus ajuda. Nós mesmos devemos trabalhar constantemente para curar esta consciência enferma, escrupulosa. Vamos apresentar aqui os meios apropriados para este fim. Primeiro, obedecer cegamente ao confessor. Uma grande prova de humildade, de confiança. Então, obedecer cegamente àquilo que o confessor vai lhe indicar. É a doutrina unânime de todos os mestres da vida espiritual, que esta obediência é um remédio indispensável e frequente, o único remédio eficaz. É o único remédio eficaz, dizem todos os mestres, todos os doutores da vida espiritual. A obediência. O escrupuloso não só pode, mas também deve cingir-se estritamente aos avisos, às decisões de seu diretor espiritual. Então, fazer somente aquilo que o seu diretor vai dizer. Faça isso, isso e isso. Não faça isso, nem aquilo. Abster-se, segundo ponto, de esquadrinhar desnecessariamente o estado da sua consciência, quer para o presente, quer quanto o passado. Evitar de ficar esquadrinhando, sem necessidade, a sua consciência. Então, revisando o seu passado, ou mesmo presente, esquadrinhando. O escrupuloso deve abster-se disso. Aquele que está sempre a examinar e indagar suas dúvidas e temores, nunca saberá sair deles. Pelo contrário, vai se embaraçar cada vez mais, como uma mosca presa numa teia de aranha. Como uma mosca caída numa porção, no copo de mel. Quanto mais ela mexe, mais ela se emaranha na teia. E mais se atola no mel. Quanto mais ela se debate, tanto mais se emaranha. Não vos inquieteis com essas dúvidas e vexames. Desprezai-os, repeli-os, sem nenhum exame, sem a menor hesitação. O pensamento veio, invadiu ali a sua consciência, despreze-o. Não fica alimentando, repele-o, despreze. Seria um problema. Qualquer que seja o pensamento, qualquer sejam as ideias que invadem sua mente, que se intrometem, né? São pensamentos intrusos que entram na sua mente. Despreze, ignore. São só pensamentos. Nada mais do que isso. Aqui na Terra nunca teremos certeza absoluta de nossa salvação. Nem temos necessidade dela. Você vê essa dúvida. Será que eu vou salvo? Será que eu estou salvo? Será que eu vou para o céu? Ninguém tem certeza.
E nem precisa ter certeza disso. Confiemos em Deus. Andemos corretamente. Sejamos bons católicos, bons cristãos. Isso basta. Por que, pois, atormentar-se com coisas que é inútil e impossível investigar e perscrutar? Podemos empregar nosso tempo mais útil e meritoriamente. Ponde toda a vossa confiança e vossa única esperança na infinita misericórdia de Deus, que é a causa de salvação para nós todos, justos e pecadores. O céu está cheio de pecadores arrependidos. E no inferno está a virgem mais pura e casta. Mas nem um humilde, nenhum obediente. Até porque quem está no inferno, o chefe do inferno é o demônio, que caiu por desobediência, por falta de humildade, por orgulho. Portanto, deixemos para Deus aquilo que é de Deus. Desprezemos esses pensamentos, repelimos. Terceiro ponto, e vou terminando, está sempre ocupado, nunca ocioso. Tem um ditado, o velho ditado, que é muito válido nesses casos: mente vazia, oficina do diabo. Então, está sempre ocupado. Nunca ocioso. O provérbio: a ociosidade é a mãe de todos os vícios, diz o provérbio. Verifique-se também nesse caso. A ocupação constante, alternado com divertimentos honestos, hoje é difícil encontrar, mas tem, pode caminhar, fazer alguma coisa para espairecer. Então, uma ocupação constante, alternado com divertimentos honestos. Não deixará tempo para entreter os escrúpulos, e bastará, às vezes, para nos livrar deles completamente. Hoje tem a internet, né? As pessoas varam à noite, né? Na internet, fuçando coisa. Tudo tem na internet. Coisas boas e tem coisas também terríveis, né? Mas tem gente que vai lá mesmo para procurar coisa, espiritualidade, teologia, e passa a noite lendo livro de moral, livro de ascética, livro de mística, vendo filme de guerreiros, e acaba ficando biruta. Então precisa você ter o seu tempo ocupado com coisas boas. E um tempo livre também para espairecer, divertimentos honestos. E evitar tudo aquilo que pode favorecer, ou que poderia, né, favorecer os escrúpulos. Como, por exemplo, a leitura de livros piedosos. Tem livros piedosos bons, mas que nem todo mundo pode estar lendo. Uma mente escrupulosa vai ler ali a subida do Monte Carmelo, né, de São João da Cruz. Primeiro que ela não vai entender muita coisa ali. Depois é que ela vai dizer, meu Deus, eu sou muito pecador, eu não vou conseguir. Aí se desespera. Reze. Faça o bem. Pronto. Ame a Deus e ao próximo. Por causa de Deus, né?
Então, evitar a leitura de livros piedosos de princípios estreitos ou que não marquem com bastante precisão a delimitação dos nossos direitos e deveres. Por exemplo, como eu falei anteriormente, a pessoa vai se debruçar em estudos, né, tratados de teologia ascética ou de teologia moral, tratados, compêndios, e esquece de cuidar do seu estado de vida. Quando a pessoa, no julgamento final, ela vai ser perguntada: você leu quantos livros de tratado, quantos tratados de teologia moral? Você leu a Suma Teológica de São Tomás de Aquino? Não. Você vai ser julgado pelo bem que você fez e pelo mal também que você fez. Na dúvida, cingir-se ou dirigir-se ao juízo do seu confessor. Da mesma forma, convém evitar conversas sobre matérias de consciência com pessoas escrupulosas. Então, uma pessoa escrupulosa, como diz o ditado, né? Um cego guiando outro cego. Vão cair no mesmo buraco. Então, você vai abrir sua consciência escrupulosa para outra pessoa mais escrupulosa do que você. Aí acaba no inferno para os dois. E para quem está no entorno também. Então, evitemos, né, essas coisas, se quisermos ser curados. Só para fechar, o remédio para a consciência é obediência, é confiança em Deus, é abrir-se ao seu confessor, ao seu diretor espiritual, à sua consciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.